Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 11, versículos 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou em Jerusalém no templo. Depois de observar tudo ao redor, saiu com os 12 rumo a Betânia, porque já era tarde. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Avistando à distância uma figueira coberta de folhas, foi ver se encontrava algum fruto. Mas não encontrou nada além de folhas, pois não era a época de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: Nunca mais alguém coma do seu fruto. E seus discípulos ouviram o que ele disse. Eles chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e compradores que aí estavam. Derrubou as mesas dos que trocavam moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém transportar nada pelo templo. Jesus os ensinava, dizendo: Não está escrito: Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vocês a transformaram em abrigo de ladrões. Ouvindo isso, o chefe dos sacerdotes e os doutores da lei procurava uma maneira de acabar com Jesus. Mas tinha medo dele, porque a multidão toda estava maravilhada com o seu ensinamento. Quando entardeceu, eles saíram da cidade. Na manhã seguinte, passando por aí, viram uma figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse a Jesus: Mestre, olha a figueira que amaldiçoaste. Ela secou. Jesus respondeu-lhes: Tenham fé em Deus. Eu lhes garanto, se alguém disser a esta montanha, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no coração, mas acreditar que se realize aquilo que está dizendo, assim acontecerá. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem rezando, creiam que já o receberam, e assim acontecerá para vocês. E quando vocês estiverem rezando, se tiver alguma coisa contra alguém, o perdoe, para que o Pai de vocês que está nos céus também perdoe os pecados de vocês. Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas, que estão participando do nosso encontro, mais uma vez, hoje, com o Evangelho de Jesus. Este Evangelho que nos coloca diante da pessoa de Jesus de Nazaré, do seu jeito, do seu ensinamento. Marcos nos diz que Jesus saiu cedo de Betânia, casa da pobreza, e aí ele sentiu fome. De longe viu uma figueira bonita, cheia de folhas. Foi ver se havia fruto. Quando percebeu que não havia, rogou uma praga e disse: Nunca mais ninguém coma do teu fruto. Como entender este gesto tão violento e tão estranho? Pois a figueira não tinha culpa. Além disso, não era tempo de fruto. Com esta pergunta na cabeça, Marcos nos leva a ouvir o episódio seguinte, que fala da expulsão dos vendedores do templo.
Chegando ao templo, Jesus faz outro gesto violento. Expulsa os vendedores e compradores, derruba as mesas dos cambistas e proíbe carregar objetos pelo templo. Trata-se novamente de um gesto simbólico, feito de propósito para nos fazer pensar. À luz do que fez com a figueira, as coisas se esclarecem. O templo de Jerusalém, do jeito que estava funcionando, não passava de uma árvore frondosa, bonita, cheia de folhas, mas sem oferecer fruto para o povo faminto que buscava o Deus da vida. Por isso, num gesto violento de autoridade, Jesus declara encerrado o expediente do templo e põe fim ao culto da maneira como este estava sendo realizado. Já não tinha mais sentido. Nunca mais ninguém coma do teu fruto. Jesus cita dois profetas, Isaías e Jeremias. Isaías dizia que o templo devia ser uma casa de oração para todos os povos. A realidade, porém, era outra. Estrangeiros, mulheres e pessoas consideradas impuras não podiam entrar no templo, eram excluídas. Por meio desse texto de Isaías, Jesus ensina que o templo não pode ser um lugar de exclusão, mas deve estar aberto para todos. Jeremias dizia que o templo tinha sido transformado num covil de ladrões. O mesmo estava acontecendo no tempo de Jesus. Assim, citando Jeremias, Jesus denuncia o mau uso do templo. A religião não pode ser usada para explorar o povo, nem para sustentar e legitimar o privilégio da classe dirigente. Os chefes, os sacerdotes, os doutores e os anciãos, incomodados pelo gesto de Jesus, decidem matá-lo. Mas eles têm medo do povo, que estava maravilhado com o ensinamento de Jesus. À tardezinha, diante das ameaças das autoridades, Jesus sai de novo da cidade e volta para Betânia, a casa da pobreza. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.